Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos começando aqui mais um espaço. Eu estou muito honrado hoje, mas assim, estamos começando mais um espaço que a gente carinhosamente chamou de governança das cidades, para falar sobre política, para trazer o debate intelectualizado, com pré-candidaturas do Brasil todo. Demos início na sexta-feira com a Terezinha Aguiar, pré-candidata lá de Teresina, no Piauí. E hoje tenho a honra, por várias razões, eu tenho muitas honras hoje para agradecer, porque eu estou com, primeiro, uma amiga pessoal minha faz parte disso, que é a Cecília Pestana, a Cissa, que carinhosamente chamo de Cissa. Segundo, porque é um mandato coletivo, então é algo muito novo para todo mundo, e a gente vai conhecer junto aqui, vai aprender junto. E terceiro, porque vocês estão vendo 5 mulheres, mas na verdade são 7 mulheres, e o que é maravilhoso para um país que tem uma democracia tão pouco representativa quando a gente fala de mulheres, quando a gente fala de minorias, minorias, etc. Então é muito importante a gente ter isso aqui. Então eu estou realmente com uma honra muito grande de estar aqui representando a Redes, que é a Rede Empreendedora de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável. Desde já eu quero pedir para quem tiver pergunta, comentário, dúvida, pode mandar aí no chat, pode mandar aí na live, a gente vai receber. Eu tenho certeza que elas vão tentar responder da melhor forma possível. Elas são a pré-candidatura do mandato coletivo chamado Comunidade Coletivas, pelo Partido da Rede Sustentabilidade, lembrando que ainda é uma pré-candidatura, né? Ainda tem um processo aí que elas também vão explicar como é que ocorre. Quero já pedir para que, se você puder, né, ajudar a gente, se inscrever no nosso canal do YouTube. Isso vai ajudar muito a gente lá, tem todas as lives, e essa vai estar lá também. Enfim, a gente coloca tudo lá, então é sempre muito legal ter você por lá, nas nossas redes também, no Instagram, aqui no Facebook. Temos indicações, textos, uma série de produção de conteúdo que é sempre muito positivo, a gente fica sempre muito feliz. E eu quero, antes de mais nada, dizer que estamos aqui com a Cecília Pestana, Karine Lacerda, Renata de Carmo, Elian Osório, Yara Nincar, ainda temos Alana Valente e Maria Vitória Palhares, se não me engano, isso mesmo, não, minha memória não falhou, tá certinho. Então, são essas 7 mulheres que se uniram com o propósito de fazer um mandato coletivo. A gente vai aprender juntos e vai entender um pouquinho disso. E aí, assim, para que a gente consiga fazer de uma forma mais interessante para todo mundo, eu vou começar pelo boa noite, e aí esse boa noite acho que vocês já podem aí falar da melhor forma que vocês entenderem, mas já faço meu boa noite a todas, né? Como um eleitor carioca, um eleitor brasileiro, é muito importante a gente ter mulheres na democracia, e é um presente realmente que a gente ganha. E já começo fazendo uma pergunta que eu acho que é a primeira pergunta que acho que todo mundo faz para vocês, né? Que é a história desse movimento, como é que surgiu Coletivas, como é que foi o pensamento de unir, como é que é a história do Coletivas. Acho que a Irian seria a pessoa para responder para a gente isso. Boa noite. Boa noite, Bernardo. Boa noite às mulheres que estão aqui com a gente agora, Yara, Renata, Cecília, Karine, e a Alana, que não está aqui, e a Mavi. E gostaria também de dar boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo agora. Bom, esse movimento começou, já tem pelo menos uns 4 anos, né, a gente reuniu um grupo de mulheres de áreas diferenciadas para falar sobre política, e a gente nomeou o grupo de Mulheres na Política. Isso vem também de uma inquietação minha pessoal de muitos anos, né, por atuar e ser ativista da área ambiental.
e trabalhar também com políticas públicas em uma cidade pequena, em Magé, no entorno da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e ver ali uma impossibilidade de tratar dos problemas da melhor forma possível. E isso era uma coisa que me inquietava muito, e também essa história das mulheres, né? Assim, a diferença que tem hoje no legislativo de mulheres e homens participando da política. Então, a gente formou um grupo para falar sobre política, e a partir desse grupo nós começamos a investigar um pouco mais como é que seria esse processo de chegar para uma candidatura, uma pré-candidatura. Isso começou em 2016, de lá para cá a gente veio estruturando da melhor forma que a gente pôde, né? Porque quando a gente fala de política para mulheres, especialmente para as mulheres que estão no nosso entorno, elas todas fogem, desaparecem, não querem saber de política. E a gente tem lá minimamente 30% de percentual para ser ocupado pela mulher na política, que não é ocupado, né? Então, isso me mobilizou bastante. Então, em março desse ano, eu me filiei à Rede Sustentabilidade, busquei lá dentro do partido uma candidatura, e fui muito bem recebida pelo partido. A Rede Sustentabilidade foi escolhida por mim por ter tudo a ver com a minha caminhada, com a minha jornada, e daí começou esse processo de construir um coletivo de mulheres para vir com essa pré-candidatura, né? E daí a gente formou esse grupo, foi um período muito bacana, porque a gente foi identificando entre nós quem seriam essas mulheres que viriam para compor esse grupo de 7. Nesse inteirinho, a gente também entendeu que a comunidade coletivas ela precisava ser formada não só para concorrer nesse pleito de 2020, mas que ela tenha sua existência, né, até após as eleições, para a gente continuar trazendo mais mulheres pela comunidade coletivas para se candidatarem nos próximos pleitos. Então, tudo é um processo, a gente está construindo isso juntas, somos 7 agora, mas a gente pretende trazer outras mulheres no futuro para concorrer a outros cargos do Legislativo. Isso tudo pensando que nessa diferença, né, de ter tantos homens à frente da política brasileira, né, e geralmente homens privilegiados, né, brancos, e uma quantidade muito grande de representação de homens, né, na política, e as mulheres sempre em cargos menos expressivos, né? Isso tudo nos mobilizou e está mobilizando. Eu acho que está crescente esse movimento, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de mulheres que querem realmente fazer a diferença, que querem conhecer e chegar junto, né? No Brasil hoje a gente já sabe de vários outros coletivos se formando para, né, se candidatar. Isso eu acho que vem como uma onda, né, porque a gente está vivendo um momento político muito complicado no Brasil. Nos últimos 2 anos, a gente nunca aprendeu de política tanto quanto nesses últimos 2 anos, né? Todo brasileiro hoje só não fala de política e só não entende de política se não quiser. E aí eu acho que esse momento foi um momento mais adequado para a gente chegar nesse processo de construção, e estamos muito felizes assim, com essa pré-candidatura. A gente está confiante e querendo que mais pessoas cheguem junto para construir esse processo daqui para frente. E, por enquanto, é isso. Acho que tem muita coisa para a gente conversar ainda. As meninas também vão falar aí bastante sobre essa nossa pré-candidatura. Boa noite, Bernardo, e obrigada aí pela recepção. Obrigado, Elian. Eu vou aproveitar a oportunidade aqui e colocar então, para você aí na tela o Instagram da Comunidade Coletivas. Recomendo fortemente que você entre, você conheça
todas elas, conheça todas as propostas, já tem um monte de conteúdo interessantíssimo sobre política lá, que vale muito a pena entrar para ver. E também o Instagram do partido, da Rede Sustentabilidade. Se você não conhece também, já vá lá e conheça um pouco mais sobre o partido, que é sempre muito legal. Depois eu vou colocar aqui o Instagram de cada uma, e individualmente. Antes eu preciso só fazer um recado que eu esqueci. A Redes, ela é totalmente favorável e defende com muito afinco a liberdade de expressão, mas nós somos completamente contrários a qualquer discurso de ódio ou qualquer discurso sectário. Então, temos uma moderação ativa no Facebook, temos uma moderação aqui comigo também. Então, por favor, a gente pede, né, que a democracia, as ideias, o respeito, tudo seja feito da melhor forma possível. Dito isso, feita a minha errata, né, seguindo boa noite aqui, acho que depois de a gente entender, né, a história da Coletivas, acho que fica uma pergunta que fica para mim também, porque eu também não entendo como funciona isso, né, que é quando a gente fala mandato coletivo, né, vem à mente, sei lá, algumas coisas, né, sei lá, vão ser vários, no caso, várias políticas, várias vereadoras, várias pré-candidatas, um voto para um grupo. Como é que isso funciona? O que na verdade, assim, qual é a descrição que a gente poderia dar mais simples de uma pré-candidatura coletiva? E como isso assim, na lei, né? Como é que o Tribunal Superior Eleitoral e as políticas entendem isso de uma forma que a gente possa explicar para as pessoas? Oi, boa noite, tudo bom, Bernardo, né? A gente queria agradecer primeiro a introdução, né? Dizer que, enfim, desde o início dessa quarentena, eu e Bernardo já fizemos algumas lives juntos, estamos tendo uma parceria em alguns projetos na rede, no Instagram pessoal dele, falando, enfim, de algumas coisas. Falando sobre consumo consciente, sobre relações internacionais, enfim, já produzimos alguns conteúdos juntos, então agradeço o convite e o espaço para a gente poder falar das coletivas aqui. Meu nome é Cecília Pestana, eu tenho 34 anos e faço parte das coletivas, sou uma das pré-co-candidatas, e vou falar um pouquinho o que é uma candidatura coletiva, né? Eu costumo brincar que as perguntas do meu pai são as melhores, porque ele sempre pergunta o que todo mundo quer saber sem nenhuma cerimônia. E quando eu cheguei para contar para ele sobre isso, ele, tá bom, tudo bem, muito legal, mas como é que é isso? Quem que é o cabeça de chapa? Como é que vai o nome para a urna? Essas perguntas super diretas, sem rodeios, mas que é a primeira pergunta que vem na cabeça de todo mundo, né? E, enfim, às vezes, por ser meu pai, eu falo, pai, você está sendo chato demais. Mas é sempre a primeira pergunta que todo mundo faz, são sempre as perguntas dele. Então, é bom que ele me ajuda sempre a refletir. Queria dizer que foi uma honra ser convidada pela Eri, né, para fazer parte, que ela que começou esse movimento. Então, ela com outras mulheres lá atrás, mas esse movimento da candidatura específico veio dela, né? E a gente... assim, primeiro, né? O que é uma candidatura coletiva? A candidatura coletiva são várias pessoas que se juntam e tem um sistema de escolha, né, e de decisão, onde a decisão não é feita só por uma pessoa. A decisão ela é feita por todos em conjunto. Então, a gente tem várias tecnologias sociais para poder chegar a essa tomada de decisão. A gente está construindo um pacto entre a gente, entre as 7 pré-candidatas, onde a gente diz quais vão ser as formas que a gente vai tomar essas decisões. Mas na pré-candidatura, a gente já está passando por muita coisa nesse sentido, né? Já está sendo um treino para a gente essas decisões. Vocês podem imaginar, 7 mulheres com histórias diferentes, com passados diferentes, que têm temas em comum, né? Que têm aspirações em comum.
mas que tem histórias diferentes. Imagina a gente tomar uma decisão. É complexo, não é simples, né? Cada uma tem suas necessidades, cada uma tem sua história. Não temos um passado abonado, todo mundo tem que trabalhar, ralar pra caramba. Então, a gente brinca brinca não, né? Fala que a política é a nossa quarta jornada, né? Então, é complexo, mas a gente tem tecnologias sociais que apoiam a gente. A gente está partindo, nesse momento, por decisões por consentimento, quando, às vezes, né, alguém não concorda, mas não tem nenhuma objeção para seguir em frente, aquela decisão é tomada. E outras não. Quando a pessoa tem alguma objeção, ela levanta essa objeção e a gente vai conversar sobre essa objeção para poder chegar a uma decisão de todo mundo. Então, assim, a candidatura coletiva é isso, é a gente despersonalizar e trazer mais diversidade, trazer mais visões para essa candidatura, né? E legalmente, como é que ela se apresenta legalmente? A gente tem, né, como diz na gíria popular, um cabeça de chapa, né, uma pessoa, o TSE não reconhece candidaturas coletivas. Mas, por outro lado, na lei não há nada que impeça uma candidatura coletiva. Então, existe um PL tramitando, então, assim, existe um projeto de lei, mas que ainda não foi aprovado. Nesse meio do caminho, as candidaturas coletivas estão acontecendo, que é um movimento que já está acontecendo, enfim, no mundo todo, no Brasil, tá cada ano, cada pleito está mais forte, né? E a gente tem o nome da Erian, que é quem é filiada ao partido e que vai ter o nome dela lá na urna, e a candidatura está atrelada ao CPF dela. Ela é a pessoa, ela vai ser a eleita no final, né, do pleito. Ela que vai assumir, ela que vai votar, tá tudo no nome dela. Mas a gente tem um compromisso com ela, que as decisões que ela vai levar, as posições que ela vai tomar, vão ser discutidas com o coletivo. Então, é uma forma de inovação política, uma forma de trazer mais visões para a política, porque não fica só personalizado na figura de uma pessoa. A gente dilui e consegue trazer mais visões e agregar e representar mais pessoas. Então, é uma forma de aumentar a representatividade política. Porque antes você tinha a visão de apenas uma pessoa, agora você tem de 7 que trazem histórias, passados, e a gente consegue também se dividir em temas diferentes e dar atenção para coisas diferentes e fazer pesquisas diferentes. Então, é uma forma de agregar. Mas, legalmente, a vereadora vai ser a Erian. A candidatura vai sair no nome dela, tudo. Os trâmites legais estão sendo feitos no nome dela. E aí a gente tem um acordo que diz que ela não vai tomar nenhuma decisão sem consultar o grupo todo. Então, a gente tem o mesmo peso, né? O voto de todas dentro dessa tomada de decisão. Uma coisa que eu achei muito engraçada, que depois o pessoal vai comentar sobre a bancada ativista, que foi eleita em São Paulo. Eles brincam que assim, mas qual é a garantia que não vai acordar e vai errar o trato de vocês, o acordo de vocês e vai fazer só. Deu um... Travou, não sei se travou para todas. Travou. Não, deu uma travada. Travou para mim também. A bancada ativista, eles brincam que qual a garantia que a Eliana vai fazer? É nessa parte. E aí eles... desculpa. Ficou aqui tudo rodando. Eu falei, meu Deus. Aí eles brincam que eles rezam todo dia para a Mônica não acordar, que é a representante deles, não acordar com a pá virada, porque, assim... garantia legal, não tem. A gente vai fazer esse pacto, registrar em cartório, mas é mais uma boa vontade, né? Um acordo baseado na confiança, porque também diz muito sobre o que a gente acredita no mundo, né? Como é que a gente quer que esse mundo seja. A gente quer que esse mundo seja com base na confiança. Então, a gente confia na Erian, a Erian confia na gente, e é uma relação de confiança mútua. Então, a gente também vai, a partir de janeiro de 2021, vai rezar todos os dias para essa confiança se manter. Mas temos certeza que vai ser dessa forma. Não tenho nenhuma dúvida disso.
Bom, eu acho muito incrível esse movimento de mandatos coletivos, de candidaturas coletivas, né? Eu acompanhei, se não me engano, foi em 2016, uma em São Paulo, mas pegando essa fala da Eliane e também da Cissa, né? Olha como é que é interessante, assim, para as pessoas que a gente, né? A maioria das pessoas não se ligam em política, né? Não sei se o que eu vou falar é muito surreal, aí talvez alguém pode depois me corrigir, mas é um micro-organismo, é uma mini política dentro da política maior. Então, vocês mesmos já estão fazendo política ali entre vocês para poder a política como um todo funcionar. Então, isso é incrível, cara, isso é maravilhoso. Assim, para quem é apaixonado por política como eu, me enche os olhos. E aí, para dar continuidade, né, o que eu mencionei da candidatura, né, meu conhecimento, eu sei que tem uma em São Paulo que foi eleita, mas tem outras que vocês conheçam, que vocês possam dar exemplos, que de repente, ou que funcionou, ou que não funcionou, enfim, exemplos positivos ou negativos, seja no Brasil ou até fora deles, que vocês possam dar exemplos para a gente. Karine está com o microfone fechado. Não, é você agora. Yara. Gente, vamos lá. Não, exemplos de candidaturas, né? Tá. Nós temos, quer dizer, em São Paulo, que é um modelo que serviu de referência, que a Eliane trouxe para a gente, que é a bancada ativista, que está em São Paulo, que foi eleita em 2018, e que fez assim, o que eu achei muito incrível da bancada ativista é que ela fez, a partir da sua própria experiência, ela criou uma formação para que outros coletivos se inspirem e possam chegar à política já com um conhecimento, né, prévio, que é uma coisa também que a gente está se descobrindo e se encantando com as diversas formações que tem. Em Minas tem o Gabinetona também, que é um outro coletivo bem sucedido. Em Recife tem o Juntas de Mulheres, esse de Recife, esses dois primeiros são mistos, mas o de Recife são juntas. Eu até participei recentemente de um webinar pela FGV sobre mulheres na política, a presença de mulheres na política, com duas delas, né, falando. Tem Alto Paraíso, né, também tem um outro grupo de Alto Paraíso, e esse ano a gente tem várias que estão, assim, no Brasil inteiro, a própria rede tem também, além da gente, aqui no Rio de Janeiro, tem no Rio Grande do Sul, acho que na cidade de Canoas, né, um coletivo também se formando, e é isso, assim, eu penso que esses modelos, o modelo, né, de coletivo, eles são inovadores, né, eles permitem, pela sua própria organização, um aumento mesmo na representatividade, e eu acho que o caminho vai ser cada vez mais, hoje no Rio, assim, até agora que a gente sabe de pré-candidatura, tem pelo menos 4 ou 5 coletivos já, né, em pré-candidatura, e alguns talvez entrem já direto em campanha, que a gente agora, né, está todos nós somos pré-candidatas aqui, no nosso caso, e pré-candidatos. Então, essas são as experiências que a gente conhece, que a gente tem se inspirado, né, e tem dialogado, inclusive, né? Foram pessoas que também, isso é muito incrível nessa formação desses coletivos, a sua maioria que a gente também está se relacionando são candidaturas progressistas, pré-candidaturas progressistas, talvez por isso também essa vontade de compartilhar, né, que é o desejo, por exemplo, da Eliane, quando ela traz, eu fiz parte desse grupo, né, a convite da Eliane, de Mulheres na Política. Então, quando a Eliane também traz isso, que agora a gente está vindo aqui com uma pré-candidatura, mas a intenção é que a gente traga mais mulheres para esse movimento, no nosso caso, a gente está trabalhando no feminino mesmo, né, coletivas, e é muito incrível a gente estar vivendo esse momento, como você falou, Bernardo, porque a gente já está fazendo uma micropolítica,
E a gente está percebendo também nesse nosso caminhar, no processo, né, o quanto tem sido importante esses exemplos que estão aí de formações, de contatos, de troca, né, quer dizer, que a gente também pretende fazer a mesma coisa. Pretende não, vamos fazer. Para além da nossa pré-candidatura e uma possível mandata, nós queremos também trazer mais mulheres e formar pessoas como esses coletivos têm feito hoje, e a gente tem se inspirado, e a gente tem feito formações também, né? Esses são os que a gente mais focou. Se tiver mais algumas, meninas também me complementam. E eu acho, quer dizer, eu também penso que os coletivos, eles trazem em si esse trabalho da confiança, né? A gente também está dentro, assim, dos nossos valores, a gente está trabalhando muito a questão da transparência, mas, sobretudo, a confiança, que é o que a gente quer que aconteça com todos os outros. É isso. Então, se alguém tiver alguma complementação aí, companheiras, com relação a coletivos, esses foram os que nós estamos assim mais em contato e tivemos reuniões, enfim. Bernardo, muito obrigada, viu, por ter convidado a gente para estar aqui. Boa noite para todas que estão nos assistindo, para todos e para as companheiras aqui queridas, que é sempre uma alegria a gente estar se vendo também. Muito obrigado, Yara. Tem muitos comentários, eu prometo que eu vou colocar cada um deles aqui, perguntas. Temos aqui, já só para mencionar, a Neide, dando as palminhas aqui, muito obrigado. Para fazer jus aqui a um grande companheiro aqui, o Jorge Pestana, muito boa observação, Bernardo, muito obrigado, meu querido. E outro elogio, mas de uma companheira, uma das outras, temos aqui 5, mas essa é uma das que fazem parte, a Maria Vitória Palhares, também falando da colocação da democracia, eu acho que é bem por aí mesmo. E aí a gente tem, é óbvio que os movimentos eles se incentivam, né? A gente está vendo o crescimento disso, e eu acho que vocês, duas falas destacam assim de vocês. Obviamente o fato de ser uma comunidade, uma pré-candidatura coletiva de mulheres, o que já é um incentivo por si só. E um segundo ponto, uma fala que vocês comentaram, todos comentaram, sobre não ser só, principalmente a Ariane tocou muito nesse ponto, né, de não ser somente uma pré-candidatura ou uma candidatura, né, de estar para além disso, ser algo que possa depois ser ampliado, trazer outras mulheres, outras pessoas para formarem candidaturas, sejam coletivas ou, de repente, não sei se existe nos planos de uma pessoa, mas, enfim, mas estar para além disso, estar também um pouco para educação política, né? Porque eu acho que isso tudo também gera uma educação, gera um sentimento. E como é que vocês se veem também com essa responsabilidade? Porque não é só uma indicação, não é só uma preparação para se tornarem um mandato coletivo. Há uma educação política por trás. Eu acho que isso é que é legal de incentivar outras candidaturas, né? Sim, vou responder essa. Boa noite, Bernardo, boa noite a todas as minhas companheiras aqui, boa noite a todo mundo que está assistindo. Obrigada, Bernardo, pelo espaço e pela escuta atenta e cuidadosa. Bom, isso que você falou é muito interessante, porque o que a gente está se propondo fazer não é apenas uma pré-candidatura e uma candidatura, né? É um movimento, é um gesto de intervenção na sociedade, é uma forma de criar um ruído na estrutura, né? E nesse sentido, esse ruído está muito atrelado com o nosso propósito, com o que a gente quer individualmente e o que a gente quer como coletivo, como grupo.
os nossos propósitos obviamente que nós somos pessoas distintas, somos diversas, temos histórias, cada um tem a sua história, vem de um lugar, né, tem uma profissão diferente, a gente se alinha em muitas coisas, mas a gente também apresenta muitas diferenças, e que bom que isso acontece, né, porque aí nesse sentido está super atrelado com o que você falou, né, no sentido da diversidade, da representatividade, e aí a gente poder ter esse gesto que a gente quer fazer de intervenção na sociedade alinhado ao nosso propósito, faz com que a gente pense no âmbito maior, que vai para além desse momento de pré-candidatura e depois de candidatura. A gente quer interferir fazendo as pessoas entenderem mais de política, por exemplo, fazendo as pessoas pensarem, refletirem mais sobre isso, entenderem como a política está em todas as coisas da nossa vida, desmistificando, inclusive, a linguagem da política. Não adianta eu chegar e tentar me comunicar com um grupo, e o grupo não, sobre política, e o grupo não está entendendo. Eu tenho que trazer um linguajar que as pessoas possam entender, que atinja as pessoas. Não adianta eu querer comunicar dentro daquilo que eu entendo, dentro daquilo que para mim é uma possibilidade de expressão. Eu tenho que me comunicar com os grupos, né? E nesse sentido, tornar acessível também e desmistificar também no sentido da política ser uma coisa muito distante. Não, a gente está fazendo política em todos os momentos. Uma professora está na sala de aula, ela está fazendo política. Um artista está no palco, ele está ali fazendo política, dependendo da mensagem que ele está transmitindo, ele está fazendo política. Quando você está, enfim, nas suas atividades diversas, toda a sua vida está imbricada na política. Quando você vai comprar um saco de feijão no supermercado, tem um imposto ali, e aquele imposto é determinado por alguém. Enfim, tem uma série de trâmites que a gente pensa que a nossa vida está muito distante, muito descolada do exercer política, mas não está. E aí, a partir do momento que a gente se apropria desses conhecimentos e desses pensamentos, a gente começa a se interessar um pouco mais. E uma outra coisa que eu queria também falar é que, assim, a gente não está inventando a roda, né? Se a gente observar as comunidades populares, as nossas referências mais tradicionais, fora do mundo ocidental, se a gente for buscar lá nos modos de vida mais tradicionais e tal, a forma de gestão é mais horizontal, não é vertical, né? Então, assim, a gente só está sistematizando todos esses movimentos coletivos maravilhosos, eles estão sistematizando uma forma, um modo, outro, diverso, de gerir, né? Se a gente for numa associação de bairro, né? As pessoas estão ali, as pessoas estão discutindo, as pessoas estão conversando para chegar a um propósito. Isso é mais perto de realmente exercer uma democracia, né? Quando você tem pessoas diversas, distintas, dialogando, trocando, conversando, para se chegar a um objetivo que contemple o maior número de pessoas. E aí, nesse sentido, é muito interessante esse movimento coletivo, porque você tem a oportunidade real de tentar radicalizar no sentido da diversidade e da representatividade. Olha que interessante, quando eu consigo, né, atingir um pleito e eu entro na Câmara dos Vereadores, sei lá, uma mulher lá dentro já é uma diferença, já é um corpo diferente naquele espaço. E aí aqui eu entro em 7, né, em outros grupos entram em 9. Isso é uma possibilidade incrível, porque são 9 corpos diversos com pensamentos e suas complexidades, suas especificidades diversas ocupando aquele espaço. Isso é uma forma de radicalizar. E aí, assim, quando a sociedade olha e observa esse movimento e se reconhece também, né, porque você não só pela questão da representatividade, mas também pela questão de reconhecer seus próprios movimentos na vida, porque você está inserido em grupo, né? E ali, quando eu tenho uma figura que está ali, né, no ego dela, no centro dela, na vaidade dela, que eu elegi, mas que a partir do momento que ele assume o lugar, né, que ele entende como sendo dele, ele assume aquele lugar, ele
parece que ele esquece que ele está ali representando todo um coletivo, eu me distancio dessa política, né? E mostrar a possibilidade de ter pessoas diversas conversando, trocando ideias, dialogando para chegar a um propósito melhor, um objetivo melhor, que possa atender o maior número de pessoas, que tramite pautas diversas e que se dialoguem ali. E, ao mesmo tempo, ampliando isso, porque a partir do momento que você está no mandato coletivo, aqui somos em 7, mas com certeza a gente pode fazer uma gestão circular, que vai conversar com outros movimentos, que vai conversar com outros, enfim, com outras coletividades que estão aí na sociedade, e a gente deixa de ser 7, a gente passa a ser 700, a gente passa a ser 7.000, porque você não abandona o seu eleitor, você traz o seu eleitor consigo. Então, isso eu acho que isso é muito potente. E só para terminar, que eu acho que eu já me alonguei a beça, eu acho que também as pessoas se reconhecem, porque, por exemplo, para determinados grupos minoritários, eles para conseguir trabalhar, para conseguir fazer suas coisas, ele sempre teve que exercer política. Por exemplo, se você for... eu sou artista, eu atuo na área da cultura. Se você observar diversas pessoas que atuam na área da cultura, elas precisaram interferir politicamente, elas precisaram militar para ter o direito de trabalhar, para ter o direito de expressar o seu pensamento. E aí, por exemplo, eu posso citar Abdias do Nascimento, que foi criador do Teatro Experimental do Negro. Ele fundou um partido. Antonieta de Barros, primeira mulher deputada negra, que tinha um projeto incrível de educação e queria ensinar, né, as pessoas que não podiam estar na escola. Ela teve que se inserir na política, escrevia contos e tal, mas ela teve que interferir politicamente na sociedade para simplesmente ser aquilo que ela era, aquilo que ela queria ser, ter o direito de ser, né? Então, é isso, né? Oferecer às pessoas o direito e a oportunidade de se expressarem, de serem, de estarem no mundo da forma que elas são e dentro de uma dignidade possível, absolutamente possível, que é o que a gente quer construir. Muito obrigado, Renata. Uma fala muito potente, realmente mostra a grandeza, né, desse pensamento da Coletivas, extraindo um pedacinho do que a Renata falou, né? A proximidade que a gente tem desde pequeno com representantes de turma, grêmio, enfim, centro acadêmico, é tudo muito parecido. E aí, parece que quando chega na política, né, real, de fato, muda as coisas, a regra muda e você fica distante, fica longe, e não lembra quem votou e quem são as pessoas. Então, acho que é muito importante essa fala, né? Então, antes de passar, a Karine vai comentar aqui minha última pergunta, para depois eu colocar para todos aqui. A Maria Vitória Palhares aqui também fez uma colocação que eu já tinha pensado em falar, né? Então, vou até fazer que as palavras sejam delas. Os eleitores conhecem todos que irão ocupar. Isso eu acho incrível no mandato coletivo, porque às vezes você vota num vereador, numa vereadora, por exemplo, já que aqui estamos falando desse cargo, você não sabe quem vai estar no gabinete, quem vai estar junto, quem vai pesquisar, quem vai trabalhar, quem vai fazer a parte jurídica, política, legislativa, pesquisa, enfim. Aqui você pelo menos sabe que tem 7. Essas 7 você tem certeza que vão estar lá. Então, isso para mim é incrível, porque, nossa, é uma equipe, você está realmente votando numa equipe política, isso para mim é maravilhoso, assim. Para finalizar as minhas perguntas e passar para o pessoal aqui, eu acho que todas as perguntas são igualmente importantes, mas eu acho que essa aqui ela tem uma potência diferenciada, que acho que é realmente um presente para a democracia brasileira, porque a gente tem maioria, as mulheres não são minoria, são maioria da população brasileira, 54%, quase 55% das pessoas, dos brasileiros, são mulheres, e a gente não consegue chegar a 15%, 18%, se não me engano, de representação na política, o que é uma discrepância absurda.
Então é um presente a gente ter um mandato, uma pré-candidatura com 7 mulheres. Eu acho que aí a coletiva tem um poder de estar passando essa representatividade, né? Então, como é que vocês se veem também com esse... Tem também o peso de ser mandato coletivo, né? E também de serem 7 mulheres com várias histórias, idades diferentes, e essa construção conjunta, acho que isso gera na minha opinião, minha humilde opinião, totalmente fora do meu lugar de fala, me perdoem, mas gera uma empatia entre as outras mulheres que eu acho que é muito importante para a gente. Bom, vamos lá. Obrigada, Bernardo, pela chance, pelo convite da gente estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com as outras coletivas também. É sempre bom estar junto. Muito obrigada para quem está assistindo também, a gente. Bom, eu acho que essa pergunta, né, da representatividade das mulheres, ela já foi respondida um pouquinho a cada coletiva que falou por aqui. Assim. Eu acho que essa importância das mulheres tem muito do que a Eri falou lá do início, desse incômodo, né, de não ver mulheres na política, não ver mulheres atuando ali. E, na verdade, assim, a gente vai construir políticas mais igualitárias quanto mais diverso for o poder, né, executivo, legislativo, enfim, os poderes políticos, todas as esferas e escalas. Então, enfim, eu vejo dessa forma, né, que a gente... Peraí, gente, eu tô bem... eu tô cansada aqui. Mas, enfim, sobre as mulheres na política. Eu vejo essa importância dessa representatividade para a gente ter mais representatividade na política, para a gente poder desenvolver políticas para todo mundo, porque assim, se não tiver ninguém com a minha dor, com a minha história, com as minhas questões, os meus sonhos representado, como é que os meus sonhos vão acontecer de verdade, né? Como é que eu faço com que os meus sonhos diários, as minhas lutas aconteçam e saiam do papel, né? E realmente deixem de ser uma inquietação e sejam colocadas em prática. Se a gente estiver lá. Então, assim, e esse estar lá vem do que a Eri falou lá na primeira fala, né? Hoje a gente tem uma política formada muito por homens brancos, de elite, e isso tem que mudar. Não que não existam homens brancos de elite que sejam incríveis e façam trabalhos incríveis, mas quanto mais representatividade de negros, de periferia, de mulheres e pessoas portadoras de necessidade, indígenas, enfim, todas as pessoas possíveis, melhor vão ser as políticas, porque vão ser mais fortes para todo mundo. E como que a gente se vê dentro dessa representatividade? A fala da Renata foi muito potente, assim, acho que mexeu muito comigo, deve ter mexido com muita gente que ouviu. Agradeço por todas as palavras que você falou, é bom estar nessa luta com mulheres tão incríveis, assim. E eu acho que é isso, assim, somos 7 mulheres que têm histórias muito potentes e muito diferentes, mas que têm esse sonho em comum, né, de servir a sociedade e de transformar mesmo a cidade que a gente vive. Umas nasceram aqui, outras escolheram o Rio de Janeiro como lugar para viver, mas para a gente transformar essa cidade num lugar melhor. Então, eu acho que as nossas histórias fazem com que a gente tenha capacidade de acolher, como eu posso falar? Não é só uma bandeira, não é só um sonho. A gente consegue ter várias pautas, várias palavras-chave e várias bandeiras, porque a gente somos múltiplos, né? Assim, mulheres, as pessoas brincam, faz várias coisas ao mesmo tempo, mulher faz várias coisas, né? Tá cozinhando, tá no telefone, tá cuidando da criança, tá escrevendo a dissertação, tá fazendo política, enfim, tá fazendo tudo ao mesmo tempo e faz, né? A gente consegue. Então, assim, somos múltiplas e somos 7. Então, imagina quanta potência tem aí. E uma coisa bacana também, que eu acho que é uma proposta que a gente tem, não é só ser um mandato coletivo no sentido de somos 7, os eleitores sabem quem somos nós né, assim, qual a equipe que vai assumir. Mas a gente tem muita vontade também de trazer a população para as nossas atividades também. Então, da mesma forma que a gente vê a comunidades coletivas como um movimento muito além das eleições, né, como uma manifestação cívica, mas que a gente pretende que ela continue, que ela se fortaleça através de formações e apoio a outras candidaturas coletivas ou não de mulheres, a gente quer muito que a sociedade participe ativamente. Assim, a gente já tem discutido ferramentas, enfim, para que, caso eleitas, a gente consiga fazer com que a população participe também, né, tenha voz. Então,
assim, a ideia não é só ter um representante que depois muitas vezes as pessoas nem lembram quem votou, né, para cargos legislativos. As pessoas costumam sempre lembrar e defender o executivo, né, presidente, governador, prefeito, mas vereador, deputado, tem muita gente que nem lembra. Então, a nossa ideia é fazer essa micropolítica diferente desde sempre, né, na forma como a gente se organiza, na forma como a gente pensa, uma vez eleitos, como que a gente vai trabalhar com isso coletivamente, um coletivo para além da gente, né, um coletivo, né, mais amplo, enfim, que possa atingir o maior número de pessoas possível. Sem dúvida, é muito importante, né, esse comentário essa fala da Karine, né, para explicar essa importância que não é só também para as mulheres, obviamente o coletivo é de mulheres, mas existem uma série de outras representatividades aí na própria coletivas e fora dela, né? Então, isso é muito, muito incrível. Então, como prometido, vou buscar aqui alguns comentários, algumas perguntas. O Wesley, que é nosso colunista colaborador, que está lá na Espanha, ele colocou um comentário extenso aqui, até a Maria Vitória respondeu, mas eu vou tentar resumir e colocar aqui no final o que ele falou. Um pouco disso que a Karine acabou de mencionar, né? Que ele vê isso como conselhos participativos de alguns grupos de cidadãos de São Paulo. E aí colocou uma crítica como um pouco de cético, de não entender, de repente será que isso a ideia é muito boa, mas na prática talvez funcione ou não funcione? Aí até a Maria Vitória colocou sobre os canais constantes de diálogo com a população, né? E aí ele complementou com isso que eu achei bastante interessante, né? Ele mencionou o tecnopopulismo, né? Um movimento que na Espanha, na Europa, principalmente, acontece bastante. E isso cria justamente você não tem uma parcela da sociedade que está fora, né? Por mais que, e aí eu acho que, de novo, eu acho que corrobora o fato de ser 7 mulheres, de ser um mandato coletivo, porque vocês têm as suas conexões, os seus grupos, e não marginaliza ninguém, né? Você consegue ter esse diálogo. Então, aí a pergunta dele é como absorver os anseios dessa parcela que pode, de repente, ficar fora desse debate, né? Eu lembro no começo, acho que a Cissa comentou sobre as ferramentas sociais, né? Já existe alguma coisa que vocês pensam sobre até isso que a Karine falou, né? Essa proximidade com o possível eleitor lá na frente, né? De vocês? Posso falar? A gente pesquisou ferramentas, mas a gente não tem... pode falar, Cecília. Pode. Não, então, só vou falar, depois a Cecília complementa. A gente pesquisou ferramentas, né? É um anseio que a gente quer, mas a gente não tem uma resposta assim, direta com relação a isso. Assim, vai ser de tal forma, vai acontecer por tal canal, sabe? A gente quer usar o maior número de canais possíveis, porque a gente entende que pessoas têm acessibilidades diferentes e, enfim, e gostos diferentes, né? Pelos canais de comunicação. Mas eu penso isso, de uma forma ampla, mas sem nenhuma proposta específica no momento. A gente pesquisou alguns canais, né? A Karine, inclusive, né? Para a gente usar aplicativos e formas de participação política, mas uma das bases, né? Das nossas bases é que a gente é uma comunidade, né? Então, assim, por ser uma comunidade, a gente tem a opinião de várias pessoas retratadas, não só das co-candidatas, né? A gente está no processo de construção dessa pré-candidatura com vários voluntários e o que a gente está indo à rua, né? O que a gente está falando é uma construção coletiva, né? Dessas visões. E uma outra forma são os laboratórios de participação popular, que a gente está desenhando ainda, e aí está dentro dessas tecnologias que a Karine mencionou, que ainda não está fechado exatamente como vai ser,
mas que a gente está buscando esse desenho para que já na candidatura, quando a gente possa se afirmar candidatas, né, depois das convenções partidárias, a gente já use esse modelo de laboratórios de participação popular. Mas como a gente ainda não pode entrar dentro desse modelo, a gente ainda está a gente ainda não consegue afirmar, né? Mas a ideia é isso, não é ser apenas a nossa visão de nós 7, né? É representar toda uma comunidade que a gente está interagindo com elas e que, como a Irian mencionou e outras pessoas, agora eu não me lembro quem foi, mencionaram, a ideia não é só esse pleito, né? Então, assim, como não é só esse pleito, tanto para as nossas propostas, não é só nesse pleito e com essas pessoas, é a visão dessas pessoas, tem outras pessoas envolvidas nesse processo. Sem dúvida. Eu acho que isso é muito do que o Wesley até encerrou o comentário dele aqui, né? De levar palestras no ensino médio, ocupar espaços de formação do cidadão, o jovem deve voltar por si próprio, enfim, não por influências externas, né? Que ele cita pastor, o padre, o pai, grupos de WhatsApp, que eu acho que é isso, né? Esse é o objetivo que a Irian falou lá no começo, né? De não ser só uma pré-candidatura para um pleito especificamente, é ser muito mais do que isso, né? É ser muito mais abrangente do que isso, né? E a Neide, deixa eu pegar aqui, a Neide Damascena elogia aqui a fala da Renata, bem colocado, Renata, se preocupar em saber se nós, como cidadãos, estamos entendendo o objetivo dessa candidatura, né? Aquilo que a Renata falou. Não adianta você sair falando um monte de jargão da política, legislativo e isso que vai fazer acontecer, e as pessoas não estarem entendendo, não estarem compreendendo. Isso eu acho que é muito legal a gente perceber isso, né? Deixa eu ver aqui, pegar mais um comentário. Tem mais um do Wesley aqui, se me permitem colocar mais um dele, mas eu achei importante, né? Que é da fala da questão homens e mulheres, né? Que a gente estava mencionando na política. Os homens definindo temas que afetam as mulheres, licença maternidade, que é uma coisa que ele nunca vai entender, eu também não, o aborto, enfim, parabéns às cariocas aqui, tá dado o recado. Eu acho que é muito importante a gente ter essa construção, né? Eu acho que assim, vamos tentando fazer um exercício, né? A gente imaginar, obviamente, vocês são pré-candidatos, têm o objetivo do pleito, mas como a Irian falou, né? Para fora disso, o que a gente pode perceber ou já encontrar da coletivas, seja no momento de educação política ou de educação em geral. Vocês falam muito, e eu recomendo muito, vou até colocar que faço questão de colocar de novo o Instagram da comunidade coletivas, porque elas se dividiram em palavras-chave, isso é sensacional, porque você consegue identificar o que cada uma traz da sua história, da sua essência, do seu background, enfim, e você consegue entender quais são os temas que estão sendo tratados ali. É muito legal. E aí, o que a gente pode ver, de repente, de uma educação... A coletiva já tem alguma coisa na educação política ou numa educação sustentável, ambiental, agroecológica, questão de maternidade, eu vi que vocês falam bastante sobre isso, racismo, preconceito, mercado de trabalho, enfim, todas essas temáticas, né? O que a gente pode, de repente, já encontrar pensando para fora, né? Se a gente for deixar de lado um pouquinho a questão política, pensando nesse objetivo macro da coletivas. À vontade, vocês podem... Tá com vocês a bola. Posso ir? Eu vou aqui, então. Bernardo, como você falou, nós temos várias pautas, mas são pautas que a gente tem até falado, assim, conversado muito entre a gente, que todas elas têm um guarda-chuva e todas elas têm uma transversalidade, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de uma educação antirracista, ou a gente está falando sobre antirracismo, a gente vai ter ali, por exemplo, uma das pautas que a gente tem são pessoas em situação de rua, né? E quando você chega nas pessoas em situação de rua, você vai encontrar uma população, em sua maioria, negra,
né? E uma população também, em sua maioria, de homens negros, e agora com um número muito grande de mulheres negras. Então, assim, as nossas pautas, elas conversam muito entre elas, né? E o que a gente tem buscado? Quer dizer, cada uma aqui, mais ou menos em média, está trazendo 2 ou 3 pautas, mas tem sempre uma que vai ser, digamos assim, não gosto bem dessa palavra, mas vai ser o carro-chefe, mas vai ser, digamos, a pauta principal, e vai se complementando pelas outras. Assim, no caso específico de pessoas em situação de ruas, eu trago um trabalho voluntário. Eu faço desde 2015, né, com pessoas em situação de rua, onde eu tive a oportunidade de ver ali na prática, como voluntária, e de pensar que, assim, não é na minha análise, né, numa análise geral, assim, que nenhum ser humano deveria estar na rua. Então, assim, em um pleito de 4 anos, nós vamos conseguir resolver um problema das pessoas em situação de rua, que a gente não consiga, né, que todas essas pessoas saiam da rua e que se gerem oportunidades efetivas para elas, a gente vai conseguir, pelo menos trabalhando juntas, a gente vai conseguir mitigar essa situação. Então, é nesse sentido, mais ou menos, que as pautas estão vindo e conversando. Tá? Eu queria só trazer aqui um exemplo, né, de experiências pessoais que a gente, de vivências e de por que escolher tal tema e não escolher outro, né, mas que a gente está vindo aí com uma amplitude de temas que se juntam e se somam, né, com essas palavras-chave que a gente vem falando. A Erian, eu estava falando, ela queria falar também. Então, Erian, com você agora. Sim, a Erian, vou pedir para a Erian. A Erian tem um delayzinho, mas ela vai falar, gente, calma. Fiquem aí, ela vai falar, prometo. Erian, por favor. Tenho. Eu já estou falando agora porque eu acho que vocês já estão me ouvindo, né? Então, sobre essa pergunta que você fez da continuidade, né, do trabalho da comunidade coletivas, eu penso que é uma coisa importante que a gente já está, desde agora, tentando estruturar, que tem a ver com que a comunidade coletivas é uma escola, né? Então, a gente está passando por vários processos de formação política agora, e para a gente está sendo super enriquecedor, né? Por conta desse aprendizado que a gente está tendo a oportunidade de fazer agora e que a gente nunca teve no nosso passado. Então, são inúmeras formações que estão disponibilizadas aí para a gente. E a comunidade coletiva também pretende fazer algo parecido, né, com ser uma escola para quem pretende ingressar na política, principalmente para mulheres. A comunidade coletiva ela tem uma operacionalização que é de homens e de mulheres, mas as candidaturas vão ser femininas, né, sempre femininas. E eu imagino também agora com essa nova proposta que a gente está trazendo, que a gente vai atrair muitas mulheres jovens também. Então, a gente pretende formar um núcleo de mulheres jovens, de mulheres a partir de 18 anos, que eu sinto e acho que esse é o futuro do Brasil, né? Da gente, desde agora, estar engajando mulheres mais jovens na política e, desde agora, elas já consigam entender como é que funciona. Geralmente, os jovens não têm essa oportunidade, né, de saber em quem vai votar, tem uma dificuldade muito grande, né, de escolher a pessoa em quem vai votar, e como todo brasileiro, né, as pessoas votam num dia, no dia seguinte já esquecem em quem votou. E não pode continuar dessa forma, né? A gente tem que fazer diferente. E essa comunidade, ela vem exatamente para servir de lugar, de casa, de espaço onde as mulheres podem aprender um pouco mais sobre política, sobre como fazer para percorrer esse caminho, né? Então é isso, eu queria dar essa contribuição de dizer que a gente está pensando sim em formações políticas para quem está chegando. Posso falar um pouquinho, Bernardo, também? Claro.
só complementando as maravilhosas falas de Erian e Yara, enfim, tem essa perspectiva que a Yara falou, né, que assim, que a gente, acho que todas já fazem um trabalho, já exercitam um trabalho, assim, muitas vezes até voluntário, enfim, que ou na pauta antirracista, ou na pauta da cultura, ou na pauta enfim, a gente trabalha muitas vezes com esses temas, mas a gente também exerce trabalhos voluntários e, enfim, coisas de atuação, de intervenção na sociedade diretamente. Isso já é uma coisa. Tem essa perspectiva que Erian falou que é um sonho, né? Que não é, que na verdade é um sonho que já virou ação, né? Que está em construção dessa formação. Mas hoje eu vejo também que as nossas redes já são um canal pedagógico nesse sentido, porque tem muitas informações ali, a gente tem dicas no Instagram, a gente tem termos que a gente vai ensinando ali, a gente coloca informação, tem os sábados inteligentes que acontecem no Instagram, que a gente está ali fazendo lives, conversando sobre temas que são importantes, tem lives em outros horários, então tudo isso já é uma ação, já é uma atuação, né, no sentido de transmitir esse conhecimento, de conversar, de ouvir as pessoas, enfim, depois eu acho que a gente vai conseguir fazer muitas outras coisas, mas eu acho que também é legal as pessoas terem essa informação de que elas podem ir lá, de que elas vão, se elas entrarem no nosso site, elas vão ler um artigo bacana sobre meio ambiente, se elas acessarem a live, elas vão ouvir um conteúdo interessante. No sábado agora a Alana fez uma live bem legal sobre a cultura do carnaval, sobre, enfim, cultura de carnaval de rua, de blocos e tudo. Quanto que esse, enfim, é um mercado, é uma geração de renda também. Então, assim, tudo isso são coisas que vão se somando, né? E é interessante que as pessoas estejam em contato também com esse material. Sem dúvida. Eu acho que isso é muito legal, assim, já que você falou na Alana, eu vou colocar até o comentário dela aqui, né? Que foi um pouquinho antes, mas falando da potência da coletividade, da multiplicação. Eu acho muito legal isso, porque quando você fala em mandato coletivo, dar coletivas, a gente fica muito nesse meio e esquece que tem isso, né? Tem a live, por exemplo, da Alana falando sobre a matemática que ela trabalha. Então, de repente, você vai ver um artigo que a Renata escreveu sobre uma temática que ela já trabalha na vida dela, no voluntário, ou da Erian, ou da Cissa, enfim. Isso é muito legal porque você vê essa conexão, essa transversalidade acontecendo na prática. Eu acho que isso é muito bom. Eu quero colocar um outro comentário aqui da Neide, elogiando a Erian. Ótimo, Erian. Ensinar as mulheres como ingressar na política é muito importante. Parabéns. É muito importante mesmo. Que tem medo, tem preconceito, tem medo de uma série de outras coisas, não só do preconceito, mas de uma série de outras questões. Temos, enfim, o infeliz, a infelicidade de ter na estatística, né, na história, o caso da Marielle, que representa uma série de fragilidades. Então, é muito importante ter essa voz da mulher também ensinando outras mulheres. Isso é muito legal. Obrigado pelo comentário, Neide, e pela fala da Erian, que achei muito bom. E para complementar o que o Wesley colocou, passou aqui, foram muitas contribuições. Ele falou de duas, como ele está na Espanha, ele mora há muito tempo lá, tem uma iniciativa chamada Cidadã Europeia e o Observatório de Democracia Social de Barcelona, que ele acredita que tem sinergias de apresentar a vocês, né? Depois, trocar contatos, networking é sempre bom para a vida. E ele comenta também aqui de um outro projeto Simbiose, da cidade de La Coruña. Depois ele se despede aqui, que ele já está às 2h, e dá parabéns a vocês. Mas são aí iniciativas, e como vocês falaram no início, né? No mundo todo, isso não é um movimento, acho que foi a Renata, ninguém está inventando a roda, né? Não é nenhuma novidade para ninguém. Acho que é isso, é muito mais próximo de todo mundo, né? Do representante de turma ali do colégio, né? A gente tem essa lembrança, né? E eu queria, assim, antes de repente passar para vocês
fazerem... Eu gostaria muito, se vocês quisessem, se tiverem tempo disponível, passar para cada uma falar aí, dar uma boa noite, mas falar um pouco da sua história aí, de repente. Eu acho que é legal também ter o lado da pessoa, né? A gente entender quem são as pessoas, eu acho que é importante. Então, assim, se vocês puderem, por favor, aí, na ordem que vocês acharem mais interessante para vocês, vocês podem contribuir aí com um pouquinho da história de cada uma, formação, enfim, que tipo de trabalho já fazem, alguma coisa do tipo. Alguém? Yara? Karine? Yara, por favor. Yara. Olá, Bernardo, uma alegria, viu? Estar aqui, acho que esses encontros assim só nos fortalece, só nos ajuda. Ele já estou aqui. É que o delay da Eri, gente, ela entra porque ela não consegue ouvir a gente, tá? Então, ela está com uma internet com delay. Então, eu sou Yara Alencar, eu me autodenomino barioca, porque eu sou uma daquelas que escolheu o Rio de Janeiro para viver. Eu nasci em Salvador, eu amo a Bahia, mas eu moro no Rio de Janeiro, então são duas cidades porque eu tenho assim, uma verdadeira... Salvador porque eu nasci, e Rio de Janeiro porque foi a cidade que eu escolhi viver. Então, eu vivo no Rio de Janeiro há cerca de mais de 20 anos, aqui no Rio. Sou administradora de formação, sou pós-graduada em comunicação em imagem, tive uma trajetória assim, em empresas grandes, depois eu saí, criei uma empresa minha, né, em sociedade com meu marido, que era uma empresa de eventos e projetos culturais. Sou designer em sustentabilidade pelo Gaia Education, que é onde eu me conecto com a Erian, onde eu conheci. A Erian é educadora do Gaia Education, quer dizer, o nosso grande elo aqui da comunidade Coletivas. Sou empresária pela empresa que eu tive, que eu desacelerei, né, de 2017 para cá, essa empresa. Tem um brechó também, né, que é por entender aí mais uma veia de consumo sustentável, sobretudo na moda, para mulheres. Sou uma ativista, me considero hoje uma ativista assim, social mesmo, né, muito atenta às questões raciais, estudo, pesquiso, sou voluntária em vários projetos assim, ao longo da minha vida, né? Então já é um exercício, como você colocou, da micropolítica, você sair do lugar, né, e fazer alguma coisa de algum modo por alguém, né, e não só ficar esperando que as estruturas políticas resolvam todos os problemas, ainda mais nesses tempos que a gente tem vivido. E atualmente eu sou consultora para uma editora, que também é uma editora de mulheres, é uma editora pequena, assim, com uma pegada muito inovadora, e eu atuo como consultora na área de conteúdos para sustentabilidade, para o que nós chamamos das novas economias, da economia da transição, e também para livros de mulheres, né, aí mais ligados à questão de gênero e de autoras negras. E é para mim assim uma felicidade esse encontro, né, de estar hoje aqui nas coletivas e de estar construindo, né, juntas uma nova forma de fazer política, quer dizer, que não deveria ser nova forma, deveria ser a forma de fazer política, mas que a gente pretende resgatar o que já foi a política mesmo na sua essência, a política que a gente está falando aqui de uma política eleitoral, de uma política institucional e partidária, porque é como eu digo, viver é já em si um ato político. Muito obrigada, Bernardo, por essa oportunidade, por nos reunir aqui, né? As 7 não estão aqui, mas as 2 outras queridas, Mavi e Alana, estão nos acompanhando aqui. Muito obrigada por esse convite. E aí a Eri vai agora. Sim, deixando aqui, tem o Instagram da Yara Alencar. E vou chamar... tá aqui o Instagram. Obrigada, já colocaram Bernardo, aqui obrigada. Nossa produção rápida. Agora, Eri, por favor, Eri. Tá
Vocês estão ouvindo já? Desculpa o delay. Ai, gente, essa internet aqui é péssima, meu Deus. Mas eu estou no meio do mato, em Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, e estou aqui de quarentena, né? Enfim. Mas, seguinte, eu sou cearense, eu venho de uma cidade chamada Iguatu, lá no interior do Ceará. Aos 18 anos, sou filha de índios e indígenas e negros. Sou parda, né? Entrei na universidade pela cota e vim fazer faculdade no Rio de Janeiro em 1987 e não saí mais da cidade do Rio de Janeiro. Quando eu me formei, eu fui trabalhar no Sebrae, eu fui ser gerente de um balcão numa cidade, no município chamado Queimados. Fiquei lá durante 5 anos trabalhando, mas não estava contente mais com essa profissão de ficar ali naquele espaço sem muita, assim, eu tinha um plano de carreira, mas eu era muito inquieta, então a Eco 92 mexeu muito comigo, e aí eu despertei, assim, para a área ambiental e fui trabalhar como coordenadora de um projeto que se chama Mangue Vivo, na Baía de Guanabara, restaurando os manguezais, as áreas mais degradadas de manguezal da Baía de Guanabara. E fiquei lá durante 16 anos, trabalhando bem próximo à Prefeitura de Magé. Paralelo a isso, eu, junto com um grupo de amigos morando no bairro de Santa Teresa, a gente criou a Ecovila Terra Una, que é hoje uma associação, é uma organização que eu fundei junto com mais 8 amigos. E a gente vem desenvolvendo ao longo desse processo das ecovilas, né, a realização de um programa que se chama Gaia Education, que a gente trouxe para o Brasil em 2009, que conta um pouco de como que as ecovilas sobrevivem, né, fora desse sistemão. E aí esse exemplo das ecovilas foi transformado e sistematizado num programa que se chama Gaia Education, que é um programa que eu estou coordenando no Rio de Janeiro e em São Paulo. É um programa que tem 4 dimensões do ser humano, né, social, econômico, ecológico e visão de mundo. E a partir desse trabalho, eu venho me conectando cada vez mais com a perspectiva de distribuir educação para sustentabilidade, não só para as pessoas que podem pagar o Gaia Education, porque é um curso pago, mas também distribuir isso para toda a população carioca, e a gente merece, e todo mundo merece passar por uma educação para sustentabilidade em forma de capacitação, né, e de aprendizado para viver no planeta impactando menos. Então, a minha pegada é essa, eu trabalho nesse lugar assim de entender como é que eu impacto menos o planeta, e morei durante muito tempo assim na Ecovila exatamente para poder experimentar essas ferramentas todas que o Gaia Education traz. A gente tem aqui eventos que a gente recebe gente do mundo inteiro que vem aprender com a gente como é que faz para utilizar essas novas tecnologias sociais, enfim. E é isso, uma trajetória que eu considero bastante bacana para mim, assim, foi uma realização muito grande, e poder contribuir com isso para a cidade do Rio de Janeiro, para mim, é primordial hoje, sabe? Então, eu estou muito satisfeita de estar nesse projeto com essas pessoas, né, em mais um coletivo que eu venho fazer parte. Eu costumo dizer que desde que eu nasci, que eu vivo na coletividade, porque só a minha família, minha mãe já foi mãe de 6 filhos, então eu já nasci numa comunidade. E aí venho para o Rio de Janeiro, moro em comunidade. Então, aí agora, né, Terra Una também já é uma comunidade que a gente fundou. E agora o Coletivas também é uma comunidade. Então, a minha vida está pautada nas comunidades. Então é isso, gratidão e boa noite a todos que estão aqui com a gente. Eu acho que a gente já está meio que se despedindo também, né? Um beijo muito grande, muito grata, Bernardo, pela oportunidade. Obrigado, Irian. Ainda fica por aqui que a gente faz um tchau geral depois. Renata, Karine, Cissa. Vamos lá. Bom, eu já falei, né, que eu trabalho na área da cultura, eu sou artista, essa é a minha paixão, é o que me move.
Eu sou atriz, sou escritora, sou roteirista, sou diretora, faço produção cultural também, porque no nosso país a gente muitas vezes precisa se produzir, precisa produzir, né, as coisas que a gente quer fazer, que a gente acredita, os nossos projetos autorais. Eu tenho livros publicados também, então toda a minha atuação basicamente é na área da cultura. Eu vou tramitando aí um pouco por tudo, e comunicação também. No momento eu faço doutorado na área também de cultura, com uma pegada muito relacionada à estética, à cultura, mas atravessado pela questão decolonial e pela questão antirracista e feminina. Fiz mestrado também nessa área, tenho uma pós na área de comunicação e sou formada em cinema, em artes cênicas e jornalismo. Bom, eu quero deixar aqui assim duas observações, assim, porque a gente falou tanto de mandatos coletivos, né, e tudo, e aí eu espero que as pessoas agora que estão aqui acompanhando a gente, assistindo, tenham desenvolvido um interesse em conhecer mais, em saber mais, em acompanhar mais sobre mandatos coletivos, mas, assim, é legal também estar atento se esses mandatos são antissistêmicos, né, porque não adianta copiar a forma do mandato coletivo e reproduzir os mesmos conteúdos e os mesmos modelos de uma política que a gente vê que está aí enraizada e que nos prejudica tanto, né? E a outra coisa é pedir para vocês acompanharem a gente, né? Eu resumi meu currículo para poder falar essas coisas, gente, então vou falar para vocês acompanharem a gente. Porque a gente não tem uma construção, né, de uma educação em política, a gente não tem uma construção de uma educação para a contabilidade, por exemplo, para a economia. Então, a gente cresce sem ter esse tipo de conhecimento. Então, a gente vai, na vida, a gente vai absorvendo esses conhecimentos, ou não, quando as pessoas se interessam. Então, o que a gente está pretendendo fazer com essas formações e com esse nosso jeito de interferir no mundo é exatamente isso, né? Poder oportunizar as pessoas que tenham esse tipo de conhecimento, que está muito atrelado com o que a gente acredita e o que a gente quer deixar aí de semente para o mundo, né? Então, acompanhe a gente, os nossos passos aí nessa caminhada, e façam vocês também a sua parte, né? Porque isso é que é o importante. É isso. Boa noite. Obrigada, Bernardo, por esse espaço de qualidade, pela qualidade aí do projeto de vocês, pela acolhida, pela escuta, e obrigado a todas as pessoas que participaram e estão aqui com a gente até agora. Bom. Cissa, Karine, então, vamos lá. Que a Cissa é sua amiga e já fica um tchau mais próximo. Gente, Bernardo, muito obrigada, adorei a conversa, você é um cara super bacana, seu projeto é muito legal, então compartilharei também nas redes, enfim, com as pessoas que eu conheço, que eu achei muito bacana essa ideia. Obrigada a todos que ficaram até aqui, né, até agora. Bom, então, sobre a minha história um pouquinho, eu não nasci no Rio de Janeiro, mas eu escolhi o Rio de Janeiro para viver. Eu não acho isso pouca coisa, né? A gente conhece vários lugares, anda por vários lugares. E eu tenho certeza, eu sempre falei isso, e vários amigos meus que são cariocas brincam. Assim, acho que sou mais apaixonada pelo Rio de Janeiro do que muitos cariocas que eu conheço. E eu moro aqui há 14 anos, eu nasci em Curitiba. Fiz faculdade no Rio Grande do Sul, minha primeira graduação foi oceanografia, e quando eu me formei eu vim para cá, vim trabalhar, mas eu já era apaixonada pelo Rio de Janeiro, mas eu já queria fazer economia, né, que acabou sendo a minha segunda graduação. Quando eu fiz oceanografia, eu fiz porque eu queria salvar tartarugas, eu queria entender o funcionamento do planeta, assim, eu tinha essa questão ambiental, da conservação, tal, bem forte. E eu me apaixonei pelo curso, o curso é incrível, mas eu sentia muita falta do social.
de colocar todas aquelas coisas incríveis que eu via na faculdade na prática. Eu falava, tá, mas isso é para quem? Tinham pouquíssimas matérias assim, relacionadas à pesca ou a gerenciamento costeiro, mas faltava mais essa interação. Aí nisso que eu fui sentindo isso dentro de mim, essa vontade de juntar essas áreas, né, ambiental e social, e isso me motivou a fazer economia, porque eu acredito muito que a economia é uma ferramenta de transformação. Né? As pessoas acham que a economia é uma coisa horrível, que do mal, do dinheiro, do capitalismo. Não, mas existem várias formas de economia. Existem várias formas de você... do mesmo jeito que a gente está falando aqui, que é uma nova forma de fazer política, existem outras formas de fazer economia e tem como usar essa ferramenta, essa linguagem, para diminuir a desigualdade, para conservação, enfim. Mas ao longo da vida, né, cheguei aqui, enfim, fiz economia, mas eu trabalhei por um tempo no mercado de óleo e gás, trabalhei bastante tempo na América Latina e tal, e até aquilo era interessante, assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto muito de estudar, então a indústria de óleo e gás, ela é muito sedutora, né, mas faltava uma coisa grande dentro de mim, assim, tinha um buraco. Sabe? É como se todos os dias, quando eu levantava, eu colocava uma roupa, eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia. Eu chegava onde eu tinha que estar e eu não era legal. Assim, enfim. E aí eu resolvi fazer uma transição, não foi fácil, né? Não fazer transições, assim, você deixar um caminho que já está feito, que você já tem ali todo um conhecimento, enfim, falar, cara, não dá mais, enfim. Depois consegui fazer isso, né? Com muito esforço e muito apoio também. Principalmente do meu marido, que foi fundamental assim, para me estender a mão. Né? Isso foi uma construção enorme também, porque eu cresci sempre falando que eu não queria ser essa mulher que é sustentável, essa mulher que não sei o quê, porque eu tinha uma percepção que se eu fizesse, as mulheres assim seriam submissas. E foi muito importante estar nesse lugar e aceitar uma mão estendida e aceitar uma ajuda para entender a importância desse lugar, a importância de ser dona de casa, a importância de poder fazer diferente, entendeu? Então, assim, estar naquele lugar desconstruiu e construiu muita coisa em mim. Eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor. Eu acho que hoje, quando eu leio os ODS e eu vejo que tem lá uma questão econômica, de igualdade de gênero e de respeito ao trabalho feminino não remunerado, eu entendo profundamente porque eu vivi isso. Então, não é só uma questão de leitura, de entender aquilo e falar assim, isso aqui realmente faz sentido no racional. Quando você passa pela situação, é mais forte, né? Então, eu acho que foi uma das experiências, acho que foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida. Assim. Não só a questão de transição profissional, de voltar a trabalhar com o meio ambiente, que era o que eu queria mesmo, e eu voltei, né? Logo depois eu comecei a trabalhar numa ONG que trabalha com financiamento da conservação. Então, assim, foi bacana, mas passar esse período assim de não saber para onde ir e aceitar uma mão, foi bem forte, assim, foi bem profundo. E aí, como toda transformação, né, não vem aos poucos, eu engravidei e né, tenho um filho de 3 anos, hoje ele já tem 3 anos. E aí eu decidi parar, né? Imagina, se você faz toda uma transformação de vida, né? Você resolve mudar tudo na sua vida e você consegue um emprego super legal, você está com pessoas incríveis, fazendo uma coisa que realmente faz sentido para você, e aí você tem um filho e fala, não, então eu vou parar para cuidar desse filho. Porque eu percebi também que não importa quanto de dinheiro o Brasil receba para manter a Amazônia em pé, porque recebe muito dinheiro, porque a unidade de conservação ela precisa de dinheiro para conseguir pagar os funcionários, para você fazer a regularização fundiária, enfim, todas as questões. Mas quem vai manter a Amazônia em pé é a próxima geração, é meu filho. Né? Então, assim, eu acho que foi importante também parar e cuidar e olhar para ele para dar essa atenção. Assim, eu acho que um mundo melhor vai ser feito porque essas crianças estão recebendo afeto, elas estão recebendo... E todas as crianças têm que receber isso também. Então, olhar para o lado e saber que tem crianças que não passam por isso, mulheres que não têm uma gestação tão tranquila quanto eu tive, um parto legal, é uma coisa que me incomoda muito, muito, muito. Desde a gestação, assim, é uma coisa que me movia. Aí eu resolvi voltar para a academia, me encontrei na geografia é incrível, assim, eu encontrei tudo que eu gosto na geografia, meio ambiente, economia, sociedade, enfim.
E o meu projeto é no Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro, e eu comecei a me aprofundar, comecei a me encantar por políticas públicas. Aí a Eri apareceu nessa, mandou uma mensagem lá, eu vou ser pré-candidata. Aí na hora eu liguei para ela, falei, Eri, eu tô contigo, né? Assim, pode contar comigo, mas era um apoio, assim, era ela. Aí até que um dia ela soltou essa, falou, não, vamos fazer um mandato coletivo, porque para mim não faz sentido, por toda a minha história, tudo que eu acredito sozinho. Aí agora estamos aqui 7. Enfim, eu acho que a gente tem histórias muito diferentes, mas que tem elas se cruzam muito em vários aspectos, assim, sabe? Então, por exemplo, essa questão do parto me incomodava, de uma gestação tranquila, me incomodava desde sempre, é uma coisa que a Cecília está passando agora grávida. Enfim, a questão do... Eu fiz Gaia Education também, então tem a questão da sustentabilidade. Enfim, podia ficar aqui horas falando de... No fundo, somos muito diferentes, mas somos muito parecidas no nosso objetivo de servir, né? E de tentar construir uma cidade melhor. É isso, gente. Falei bastante. Vai lá, Cissa. Obrigado. Cissa. Falou muito não, Karine. Falou otimamente. É sempre muito bom ouvir vocês falarem, mulheres. A gente, por mais que a gente se fale todos os dias, a gente sempre descobre uma coisinha ou outra da história da outra diferente. É muito gostoso. É muito bom caminhar ao lado de vocês. Queria deixar registrado aqui publicamente, que é uma honra caminhar ao lado de vocês, mulheres tão interessantes e potentes. Sobre mim, né? Eu sou formada em Relações Internacionais. E aí vou até falar um pouquinho antes da formação, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito inquieta e muito conectada, né, a causas sociais e à natureza, por questões familiares mesmo. Minha família, por um lado, é conectada a uma causa, às causas sociais, e por outro, à natureza. Então, assim, são duas coisas que sempre tiveram muito presentes na minha formação, enfim. E essas sementinhas foram plantadas dentro de mim, e você vai, né, seguindo a vida, enfim. Mas eu sempre fui uma pessoa muito inconformada em ver, né, sofrimento, injustiças, e, enfim, sempre trabalhei em projetos sociais desde que eu era adolescente, criança quase. Minha mãe me levava para trabalhar em projetos sociais, e isso foi bem importante na minha formação, né? Mas a gente entra nesse sistema alienante, né, que fala que você tem que trabalhar, estudar, produzir, dar lucro. E, enfim, passei a marcha e fui. Ouvi bem o que o sistema me falou e fui. Então, me formei em Relações Internacionais, atuei em multinacionais por muito tempo, quase 10 anos, e fiz especialização MBA, né, em gestão, por atuar em empresas. Acabei, aos poucos, saindo da área específica das relações internacionais e entrando numa área de marketing, tecnologia, trabalhando com gestão de projetos e gestão de produtos, uma área estratégica. Mas aquilo ali começou a não preencher mais, assim, né? Era um caminho muito individual, estava bom para mim, estava ótimo para mim. Eu poderia seguir nesse caminho por muito tempo e daria certo. Mas sempre teve muita inquietação dentro de mim, do tipo, por que eu estou fazendo isso? Para quê? E aí foi um momento de muita reflexão mesmo, que eu cheguei à conclusão que eu queria trabalhar, porque eu amo trabalhar. As meninas do Bernardo me conhecem, eu sou super pilhada, workaholic, e eu amo contribuir, somar, mas eu queria somar para transformar o mundo num lugar melhor. Eu cheguei a essa conclusão. E aí fui buscando, né, esses caminhos e, enfim, a sustentabilidade surgiu muito forte para mim, né? E a questão do combate às desigualdades sociais, né? E aí, dentro disso, tem muita coisa nesse plano de fundo, né? Feminismo, antirracismo, agricultura urbana, compostagem,
pessoas em situação de rua, me juntei a alguns projetos, fundei um projeto coletivo também, que fala de compostagem urbana, coletiva, hortas comunitárias, e, enfim, comecei a atuar nesses projetos e abrir, né, o meu leque. E aí, hoje, profissionalmente, eu continuo atuando na área de tecnologia e cidades sustentáveis. Então, eu trabalho com EAD. Então, por isso também eu trago nas minhas pautas a questão da inclusão digital, a questão também da economia criativa e cidades inteligentes, né, que tem tudo a ver com tecnologia, que eu atuo há mais de 10 anos na área de tecnologia, com desenvolvimento de software e produtos de tecnologia, e agora estou focada na área de EAD, que é muito gratificante, é maravilhoso trabalhar com educação, transforma a vida das pessoas, né? Quem trabalha com tecnologia sabe que a gente faz entrevistas com o usuário, fala de user experience. Agora a gente está falando de student experience, desculpa as palavras em inglês, também acho que a gente tem que descolonizar e ir para o lado decolonial, mas na área de tecnologia é muito difícil. O meu mantra diário é não falar mais palavras em inglês. Não falo mais mindset, por exemplo. Saiu do meu vocabulário. Mas tem outras que é difícil, porque é o jargão, né, da área, mas, enfim, sempre atentos o porquê dessas coisas, né? E é muito maravilhoso você ver um aluno que tem a sua vida transformada porque consegue estudar à distância que em outras modalidades não conseguia. E, enfim, é maravilhoso. E aí, dentro disso, surge, né, por toda essa minha atuação com Irian, através da formação do Gaia Education também, surge essa vontade dela, e a minha foi parecida com a Karine. Eu falei, estou dentro, te apoio, vou fazer acontecer junto com você, não sei o quê, mas me vendo dos bastidores. E aí, de repente, ela, vamos junto, não quero sozinha, não. Aí eu? Por que eu? E aí, enfim, né, a gente começa aquela reflexão, por que a gente não vai fazer isso também, né, o que tem a ver isso com o nosso lugar de mulher no mundo, e, enfim, como que a gente se vê, as coisas que a gente se permite. E como a Karine falou, né, nesse momento, eu tô grávida, tô no 3º trimestre da minha gestação, daqui a pouco minha filha tá chegando, então... Também era um momento, né? A gente já está trabalhando juntas há mais de 3 meses. Então, assim, eu estava num outro momento da minha gestação, mas é um momento especial na minha vida. Eu falei, vou me colocar mais em um projeto, mas também não consegui dizer não. E aí estou aqui construindo essa comunidade com as coletivas, né? Eu já flertava com o movimento Mulheres na Política, desde o pleito de 2018, mas por questão de disponibilidade de agenda não consegui me juntar fisicamente, mas estava com elas virtualmente, estudando e construindo conhecimentos. E é isso, essa sou eu, enfim, um emaranhado de coisas, um quebra-cabeça, cada hora vai se juntando mais uma pecinha, mas que tem muita vontade de transformar. E que o mundo seja um lugar maravilhoso, não só para mim, não só para minha família, não só para os meus amigos, mas para todo mundo, que a gente possa plantar alimentos sem veneno nas cidades, respirar puro, beber água boa, ter saneamento, ter educação, e que a gente possa ser seres globais, né? Que a gente, enfim, não tenha racismo, não tenha opressão de gênero, que a gente tem uma sociedade boa para todo mundo. Pode parecer meio sonhador, né? Mas é mais ou menos isso. Obrigado, Cissa. Antes de dar meu boa noite, faço questão, acho que é mais do que justo colocar aqui as outras, né? Então, deixa eu pegar aqui. Alana Valente, estamos juntas coletivas. Vou colocar aqui o Instagram dela também. Temos que ser justos aqui, ó. Então, se você quiser conhecer também da Alana, pode ir lá. E também da
Maria Vitória Palhares. E deixa eu pegar aqui também, ela tinha feito um comentário aqui, que eu achei bem bacana para complementar. Gente, tem muita participação aqui, mas estamos aqui. Estamos aqui. É isso mesmo. Só aproveitando, então, a Mavi é minha colega de mestrado, lá da Geografia, foi lá que eu conheci ela. Ela é advogada, geógrafa também, trabalha como voluntária no Instituto de Sustentabilidade e trabalha com regularização fundiária de empreendimentos energéticos. Enfim, no final do ano passado, a gente fez uma saída de campo e a gente falou que a gente ia voltar para o Rio de Janeiro e a gente ia se filiar e a gente ia, enfim, fazer alguma coisa na política. A gente não pensava em se candidatar, mas agora estamos aqui, né? Juntos, enfim, você vê uma conversa que aconteceu por acaso. E a Alana é amiga da Mavi há 30 anos, elas são amigas desde pequenas. A Alana é filósofa, mãe também, mãe da Maria Valentina. Maria Valentina acho que tem 6 anos, eu sempre acho que ela tem 9 anos, não sei porquê, mas ela tem 6 anos, né? É mãe da Maria Valentina, ela é cantora também, ela gosta de falar que ela é operária da arte da cultura, e ela tem essa questão cultural, e a Alana tem uma coisa que eu acho muito bonita, que ela tem uma preocupação muito grande em fazer pelo trabalhador da cultura, também, em cuidar do trabalhador, da pessoa, enfim, é isso. Se alguém quiser complementar alguma coisa da Alana e da Mavi também, já que elas não estão aqui. Já que foi o Instagram, né? Achei justo. Temos aqui a Neide agradecendo a Yara, agradecendo também a Irian, e no final aqui a Renata, Karine e Cecília pela história de vocês, também agradecendo a rede, a gente fica muito agradecido, dando os parabéns aqui, já que a Cissa é minha amiga, vou aproveitar aqui pela gravidez. Então, parabéns. Ana Beatriz Pestana, também, muito obrigado por acompanhar. Jorge Pestana, todos aqui. Ficamos muito felizes de ter essa oportunidade. Eu quero só um comentário rápido, dizer que a Iriane teve uma capacidade de lidar melhor com o delay do que muitos jornalistas que entram em link ao vivo, porque ela começou a falar antes de terminar, vocês entenderam, né? Todo mundo entendeu, cara. E aí ela entrou na hora certa. Muitos jornalistas de 30 anos não sabem fazer isso. Então, ela já mandou a letra aí para vocês, fiquem ligados. E aí eu quero, singelamente, ler. A Irani Assis é a fundadora, ela não gosta que eu fale isso, mas ela é a fundadora, ela criou a Redes, né? Eu sou cofundador, eu ajudei ela me convidou, ela não gosta, mas eu falo isso em toda a live. E ela escreveu aqui, né? Eu faço questão de colocar, em nome de todas as mulheres do eleitorado, envio nossa gratidão pela força, ousadia e disponibilidade de cada uma da comunidade coletivas. Nosso futuro, enquanto brasileiras e brasileiros, depende de nós, que amamos políticas em todas as vertentes, que disseminamos conhecimento, não somente na teoria, e sim com projetos e ações. Vamos juntas. #SomosRedes, como carinhosamente a gente se chama a comunidade da Redes. Mais uma vez, coloco aqui o Instagram da Comunidade Coletivas e deixo o meu agradecimento. Peço que, se você puder, se inscrever no nosso canal do YouTube, porque essa live vai estar lá. Eu tenho certeza que você vai querer acompanhar de novo algum trecho que você perdeu, que você deixou de ver, que você não entendeu, e mostrar para alguém. Então, agradeço demais. Mulheres, eu não tenho palavras para agradecer vocês, porque foi um papo ótimo, um papo maravilhoso. Estou adorando conhecer mais um pouquinho de cada uma de todas vocês. As histórias se complementam, as histórias de superação se ajudam, e eu acho que isso é que é o mais maravilhoso. E poder ver isso acontecendo num ambiente que geralmente a gente tem uma péssima visão, né, como a política, é tão esperançoso num momento que a gente vive, que falta esperança, né? Acho que essa é uma palavra que não só para a pandemia, não só para o Covid, mas para o racismo, para o que a gente tem visto das vidas pretas sendo perdidas com tanta agressividade, pelas agressões às mulheres, aos grupos das minorias, LGBTQI+, enfim,
e acho que a esperança é uma palavra que é muito forte esse ano de 2020, e eu acho que vocês 5, para dizer corretamente, vocês 7, representam muito dessa esperança. Eu estou muito feliz mesmo em ter sido um mero moderador disso tudo. Muito obrigado, gente. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Bernardo. Obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigada, Obrigado a Bernarda. todos. Boa noite, Obrigada, gente. Tchau, Bernarda. tchau. Boa noite. Boa noite. Tá.